Amém. Boa noite, graça e paz, amém? Irmão Alpeno, pela manhã fomos ricamente abençoados pelo Senhor através da sua vida. Deus continue usando, que palavra abençoadora. Deus continue usando a vida do irmão. Queridos, quando eu cheguei, hoje à noite, um jovem olhou para mim ali e disse assim: pastor, o senhor está um autêntico pastor assembleiano. Bom, vamos saber na estante, né? Não é ruim não, né, Júnior? Amém. Querido, estou muito feliz em ver Bia Bacelar aqui conosco, né? Bia está morando em Portugal, não é isso, Bia? Que bom que o Senhor levou, a trouxe e a levará novamente, continuará cuidando de você lá e do coração de Marcelo e Edilane aqui, né? Porque não é fácil, de jeito nenhum. Muito feliz também de ver Jaque aqui, Jaque e o seu esposo, recém-casados, não é isso? Jaque é quem está aqui fazendo agora a tradução aqui para a turma, e nos conhecemos ali em Tapetinga há alguns anos atrás, para não dizer muitos anos, né, Jaque? Falar poucos, né? Para não exagerar. E nos encontramos ano passado no Conjubag, e ela me disse: olha, vou me casar, vou morar em Itabuna e vamos congregar lá na Teusópolis. Sabe o que eu disse? Amém! Glória a Deus! E todos nós vamos dizer a eles: sejam, já fiquem com a gente, tá? Tem uma outra parte, mas nós vamos pular para dizer a vocês: fiquem com a gente. E a todos vocês que nos visitam nesta noite, que nos acompanham através das redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, amém? Agora, depois de tanto trololó, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Já que já chegou trabalhando, hein? Amém. Recebamos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Queridos, esse ano eu comecei a fazer a releitura da Bíblia, e algumas semanas atrás li o Sermão do Monte, e desde a semana passada tenho falado, e Deus tem falado ao meu coração no Sermão do Monte. Semana passada falamos sobre a cruz de Cristo, e esta semana vamos falar sobre a ansiedade numa perspectiva bíblica, ok? Então quero ler com você Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, mas antes de falar a leitura, eu quero pedir a você que olhe para o lado e veja se tem alguém sem a Bíblia ou que não acessou a Bíblia, e compartilhe com esta pessoa. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD, Escola Bíblica Dominical. Leiamos. Por isso eu vos digo, não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que vocês vão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas também não ajuntam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes vocês mais valor do que elas? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vestir?
Olhem para os lírios do campo, crescem e eles não trabalham, nem tecem, mas eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Pois os gentios é quem procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam de todas elas. Mas digo a vocês, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, eu queria que você repetisse isso comigo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu. Feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça e bondade. Glorificamos Teu nome, Senhor, e Te exaltamos. Reconhecemos que Tu és Senhor das nossas vidas e Te pedimos, Deus, que Tu possas trabalhar em nosso meio e falar aos nossos corações nesta noite, de acordo à Tua vontade, de acordo àquilo que Tu queres para cada um de nós, Senhor. Por isso, Deus, a Tua palavra lançada nesta noite, ela possa encontrar, ó Deus, um lugar apropriado no coração de cada um de nós aqui. Fala-nos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Ansiedade. Se tem alguém aqui no nosso meio que não é ansioso, eu quero dar os parabéns a você. Você é um privilegiado. Eu queria saber agora se entre nós há alguém ansioso. Não, tem gente levantando o dedão do pé, né? Não, vamos comigo aqui. Quem é ansioso? Eu estou levantando a minha mão porque eu sou. Mais alto um pouquinho, mais alto. Não fique tão ansioso, pode levantar. Ok. Que bom que tem muita gente aqui que consegue controlar a sua ansiedade. E o que é a ansiedade? No original, o termo grego, merina, que significa preocupar-se ansiosamente. A ansiedade, ela tem sido considerada o mal do século. Todos nós, se pudéssemos, teríamos o controle do amanhã. A ansiedade tem levado as pessoas a muitas outras doenças, inclusive a depressão. Um conceito sobre ansiedade vem do Aubrey Lewis, que é um psicólogo inglês, e ele diz: a ansiedade é um estado emocional com a qualidade do medo desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional e com um conforto subjetivo. Nós temos esse slide aí, Brenda, pode ir passando, vai me acompanhando. A ansiedade também é um sentimento incômodo, que é projetado para o futuro, que traz consigo algumas consequências, como, por exemplo, a ansiedade, ela tira o sono. Ela nos traz um descontrole do nosso horário de sono, da recuperação das nossas energias através do sono. A ansiedade, ela mina a nossa alegria. Geralmente, uma pessoa que é ansiosa e que tem a ansiedade como uma patologia, ela vive com alterações de humor. Uma hora ela está bem, está muito feliz, mas no outro momento está zangado, e logo outro ele está triste.
Às vezes está chorando e às vezes está sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Causa uma alteração de humor muito grande. A ansiedade, ela esgota, irmã Marinês, as nossas energias. A pessoa ansiosa, ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela quer resolver muitos problemas, Paulão, ao mesmo tempo, e às vezes passa o dia correndo atrás de tanta coisa e tentando resolver tanta coisa e não resolve nada. A ansiedade, ela descontrola os nossos hábitos alimentares. Ela mexe com o nosso intestino. A capa da revista Science, há alguns anos, uma das revistas mais conceituadas da ciência, ela trouxe na sua capa uma alça intestinal dizendo ser o segundo cérebro, porque existem muitos mediadores entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Por isso, a pessoa que tem a ansiedade como uma patologia, ela geralmente vai muito ao banheiro quando ela está numa crise, ou quando, por exemplo, você diz assim para alguém ansioso: quero falar com você. Eita! Quando você diz isso para alguém ansioso, quero falar com você, se você não falar naquele momento, é capaz dele passar o restante do dia, da semana, indo ao banheiro. Existe um descontrole, um desconforto intestinal por conta disso. A ansiedade provoca isso em nós. A ansiedade, ela arruina relacionamentos. A ansiedade também tende a agravar alguns problemas físicos. Existem pessoas que, por conta da ansiedade, têm verdadeiros momentos de desespero interior. Uma explosão dentro da alma, que, se não controlada, ela pode levar à automutilação ou ao suicídio. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém numa crise de ansiedade. Eu já vi algumas pessoas. E é interessante porque nós não estamos falando, Tati, daquela ansiedade de você ganhar um presente e você fica ansioso, né, mas você sabe que vai abrir aquele presente naquele momento. Mas é de algo que vai acontecer e ele foge ao controle das suas mãos. É justamente quando a ansiedade, ela se torna uma patologia, e muitas pessoas hoje têm procurado ajuda médica por conta da ansiedade. E no contexto que nós lemos, quero falar um pouco sobre esse contexto. Jesus diz o seguinte: Jesus vem falando sobre as riquezas e a preocupação com os bens materiais. E ele deixa claro nesse texto que onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Precisamos entender algumas coisas. Primeiro, de que tudo que ganhamos aqui fica aqui. Nós não levaremos absolutamente nada daqui. Tudo material que conseguimos aqui, que conquistamos aqui, que lutamos para ter aqui, fica aqui. Semana passada falei de alguém que, quando morreu, disse que gostaria que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos, que o caminho até o seu túmulo estivesse todo o seu tesouro e que as suas mãos fossem colocadas pelo lado de fora do caixão. Primeiro, para que todos soubessem que, quando chega a hora, o homem não tem controle sobre a vida. Segundo, para que entendêssemos que a riqueza que o homem conquista aqui nesta terra, aqui esta riqueza fica. E terceiro, indo de mãos vazias e mostrando ao mundo que tudo aquilo que nós conquistamos aqui, fica aqui. Chegamos de mãos vazias e voltamos de mãos vazias. Por isso nós precisamos ter muito cuidado onde temos colocado o nosso coração, que é o centro das nossas emoções. As nossas emoções, elas mexem conosco. Elas causam uma ebulição muito grande no nosso interior.
E a palavra emoção vem do latim, que quer dizer, numa tradução livre, mover para fora. O que isso significa? Que em algum momento, de alguma forma, essa sua ansiedade vai pedir para sair. E em alguns causa tristeza, em outros dores no corpo, em outros coisas terríveis. Essa ansiedade vai pedir, vai explodir e ela vai sair. Por isso precisamos cuidar bem do nosso coração. Por isso nós precisamos cuidar bem, porque nele está o nosso tesouro. Ainda dentro desse contexto, Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. O John Piper, ele diz o seguinte: qual é a raiz mais profunda da sua alegria? O que Deus dá para você, ou o que é Deus para você? E aí sabe o que ele conclui dizendo? Somos a alegria para Deus, quando Deus é o nosso tesouro. Sabe por quê, Val? Porque onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, se o meu coração estiver em Deus está o meu tesouro. Mas se o meu coração estiver nas coisas deste mundo e nas preocupações deste mundo, aqui vai ficar o meu coração. E o meu coração precisa estar em Deus. A partir do versículo 25 que nós lemos, Jesus fala sobre as solicitudes e sobre a necessidade da vida. Quando nós lemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça queridos, não são todas as coisas. São todas essas coisas. Quais são essas coisas? Nós vamos ver agora. O que beber, o que comer, o que vestir, a vida. São todas essas coisas. Eu acho engraçado que tem pessoas que ou tatuam, essa frase, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas, ou colocam no carro um adesivo bem grande. Mas não são todas as coisas, são todas essas coisas, o que ele acabara de dizer, o que ele tinha acabado de falar. Que aquilo que precisamos para viver, nós teremos. Por isso, devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. O que Jesus está fazendo aqui é nos convidando a descansar mais nos braços de um Pai amoroso, do que propriamente em um mandamento. Como seres humanos, muitas vezes nós ultrapassamos os limites e nos afligimos, ao invés de confiarmos em Deus. Ao invés de colocarmos diante do Senhor as nossas preocupações. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam para sempre. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais é Ele quem vai fazer. É Ele que tem o controle das nossas vidas, é Ele que tem o controle de tudo, é Ele que é o Todo-Poderoso, não somos nós. Não adianta na nossa humanidade, na nossa finitude, querermos controlar as ações de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que é infinito. Deus vai fazer todas as coisas. O que nós precisamos é confiar que Ele fará todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nos concentramos
de contínuo em nós mesmos e não em Deus, nós violentamos o princípio da confiança. A confiança que Ele nos deixou fora o princípio libertador e não uma outra lei. E aqui, queridos, nós aprendemos razões para não nos entregarmos às preocupações e às ansiedades da vida. Primeiro, a vida é mais importante do que o mantimento. Jesus está falando aqui que a nossa vida é mais importante que o mantimento. Segundo, que o corpo é mais importante que o vestuário. Terceiro, o homem tem mais valor do que os seus bens. Aquilo que conquistamos aqui, fica aqui. Em quinto lugar, a preocupação não consegue mudar o nosso corpo. Não adianta. Não vai haver mudança no nosso corpo. Em sexto, os homens são melhores que as plantas. Em sétimo lugar, a providência de Deus está sobre toda a criação. Ah, Senhor, por que isso acontece comigo e não acontece com fulano? Por que eu estou passando por isso que sou tão bonzinho e fulano que é tão mal, tem vivido tão bem? Deus não vai lhe dar provação alguma que você não possa suportar. Deus não nos dá provação alguma que nós não consigamos suportar. Em oitavo lugar, a preocupação ou ansiedade é inútil e ela pode ser vencida. Eu me lembro que alguns meses atrás, eu estava num momento assim, de ansiedade. E eu liguei para uma pessoa amiga e conversando, essa pessoa disse assim para mim: Zica, comece a escrever, Josué, tudo agora que está lhe incomodando. E isso no telefone, eu comecei a escrever. Depois que eu escrevi tudo, Abraão, aí ela falou assim: faça a seguinte pergunta embaixo, escreva a seguinte pergunta: Zica, o que você pode fazer? E eu, depois de ler novamente tudo aquilo, Josi, eu vi que eu não podia fazer nada. E ela falou: então, entrega nas mãos de Deus, porque Ele pode fazer tudo. Às vezes, queridos, queremos ter o controle nas mãos. E já deveríamos ter passado, Marley, o controle para Deus há muito tempo. Queremos controlar as ações de Deus. Eu quero ver com você alguns passos que podem vencer a ansiedade e as preocupações. Primeiro, entenda a inutilidade da ansiedade. Veja só o que Jesus diz no versículo 27. Quem de vocês, ou qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Algumas traduções vai trazer a seguinte expressão, côvado, que significava 45 centímetros. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa expressão, ela tanto serve para estatura quanto para tempo. Então você não pode nem estar tão ansioso para crescer um pouco mais ou para viver um pouco mais. E Jesus pergunta: qual de vocês, por mais que se preocupem, qual de vocês? A ansiedade é uma questão de controle. E nós ficamos ansiosos porque temos a tendência de querer controlar tudo, de querer ter o controle nas nossas mãos. O versículo que falamos há pouco, o Salmo 37, 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Precisamos entregar o controle das nossas vidas. Queridos, se um dia nós aceitamos a Cristo Jesus e entregamos as nossas vidas, nós também juntamente entregamos o controle e o curso das nossas vidas nas mãos dele. O problema é que às vezes a gente: Senhor, eu estou passando por uma enfermidade, e a gente ora e depois a gente vai lá e toma das mãos de Jesus
e se desespera. Aí depois a gente, no meio do desespero, ora de novo: Senhor, eu estou entregando novamente. Aí depois vai lá e toma de novo, e entrega de novo, e pega de novo, e entrega de novo. E a gente fica numa luta com Deus. Eu lembrei de uma música agora. Me dá a minha bênção. Só vai subir quando... Tem uma musiquinha assim, né? A música está na cabeça e não sai aqui na boca. Talvez é para não cantar. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. A gente às vezes fica assim, numa guerra com Deus. Me dá primeiro, Senhor, depois. Mas nós precisamos dar passos de fé. Precisamos dar passos de fé, e nós temos fraquejado neste sentido, queridos. Precisamos entregar e confiar e ter a certeza de que Deus é quem está no controle, de que Ele que é soberano, de que Ele que é o Senhor, Ele que é o Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, entenda a inutilidade da ansiedade. Em segundo lugar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: a ansiedade é inútil. Segundo, já disse para a pessoa que está ao seu lado: olhe para a vida com fé. Olha o que Jesus diz nos versículos 28 a 30. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. E aí Jesus continua dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Se Deus cuida de tudo, queridos. Essa semana aconteceu algo interessante. Na quarta-feira, geralmente eu chego à noite do culto, de uma reunião, e eu vou molhar as plantas, né? Eu peguei a mangueira, Paulão, saí molhando as plantas, e em frente à minha casa tem uma área verde, muito grande. E aí eu comecei a olhar para aquelas gramas lá, e olhar para as plantas que eu estava molhando. E eu olhava para aquelas plantas lá, para as árvores, Paulão, e eu olhava para as plantas que eu estava molhando, e eu fiquei me perguntando: quem molha lá? Quem molha lá? Por que eu tenho que molhar aqui todos os dias? Quem é que molha lá? E naquele momento, um momento simples, sabe o que Deus falou ao meu coração? Quem molha sou eu, quem cuida sou eu, do mesmo jeito que eu cuido de você, para que você possa molhar essas daqui. Você entende isso? Precisamos ter fé, ter a certeza de que Deus tem cuidado. A Bíblia afirma que o homem ansioso é um homem de pouca fé, ou de fé nenhuma. Existem momentos e situações nas nossas vidas, Lívia, que nós precisamos colocar os óculos da fé, enxergar algumas situações com fé. Quando eu olho para Abraão, para a história de Abraão, aquele homem não foi chamado de pai da fé à toa. Aquele homem não sabia que lá em cima, naquele monte, estaria ali o holocausto, o sacrifício, mas ele chama o seu filho, pega a lenha, coloca na cabeça do seu filho e leva o seu filho para ser sacrificado. A Bíblia não diz que em nenhum momento Abraão foi reclamando ou foi questionando a Deus, mas ele foi ali na certeza de fazer a vontade de Deus, porque aquele homem tinha fé e sabia que Deus tem o melhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: ainda que você tenha que ir para o sacrifício, vá, mas vá com fé, porque Deus tem o melhor, Deus tem o cordeiro. Não pare de lutar, não desista, vá com fé. O problema é que às vezes nós estamos lutando com a nossa própria mão, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento. Pastor, eu não devo fazer isso quando a minha vida vive na dependência de Deus.
porque se são só pelos meus esforços, só pela minha própria força, deixa eu lhe falar uma coisa, o trabalho é em vão. Mas quando nós fazemos com fé, quando nós colocamos nas mãos de Jesus. Jesus estava num barco, queridos, e tinha uma grande tempestade. Batia as ondas ali contra aquele barco. E de repente os discípulos o acordaram. Jesus olha para aquele vento e diga: aquieta-te, olha para o mar e acalma-te. E houve uma bonança. Jesus olha para aqueles homens e diz: ah, homem de pouca fé. A nossa vida precisa ser conduzida através da fé em Deus. Precisamos viver com os olhos da fé, na certeza de que Deus tem o melhor para cada um de nós. Terceiro lugar, reconheça Deus como Pai. Olha para quem está ao seu lado e diga para ele: reconheça a Deus como Pai. Veja só o que Jesus disse: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma delas. Que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Todas essas coisas, e não todas as coisas. Todas essas coisas. Aqui Jesus está apresentando aos judeus um Deus que é Pai. Ele fala de Deus nessa perspectiva para os judeus. Eles ainda não conheciam esse relacionamento de pai e filho para no que diz respeito a Deus. Receber o amor incondicional de um pai amoroso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Ele vai cuidar de você. O que Jesus está dizendo nesta noite é o seguinte: Ele vai cuidar de você. Mas não é porque você é bonzinho, ou porque você faz boas obras, ou porque você vem à igreja todos os domingos. Ele vai cuidar de você porque Ele te ama. Jesus te ama, e como um pai que ama o seu filho, Ele cuidará de você. Em quarto lugar, oriente sua vida pelos valores de Deus. Você pode dizer isso à pessoa que está ao seu lado? Oriente a sua vida pelos valores de Deus. Veja só o que ele diz no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas lhes serão acrescentadas. A ansiedade também é uma questão de ambição. Todos nós que trabalhamos, levantamos cedo, nos esforçamos com uma ambição, temos um interesse. O seu trabalho, no seu trabalho, no meu trabalho, nós precisamos receber no final do mês. Nós temos esta ambição de receber o nosso salário. Se eu saio de casa, eu quero saber onde eu vou chegar, eu preciso chegar a algum lugar. Se eu namoro, eu quero me casar. Pelo menos, jovens, deve ser assim, né, Lete? Deve ser assim. Né, Lari? Deve ser assim. Tá? Existe uma ambição. As pessoas estão gastando as suas vidas por coisas que são transitórias, por coisas que são passageiras. Quantos de nós colocamos os nossos corações nas coisas deste mundo, e tudo aqui neste mundo é passageiro? O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 18, ele diz: tirem os olhos de vocês das coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são transitórias, elas são passageiras, mas fixem os olhos de vocês naquilo que é eterno. Olhem para aquilo que é eterno. Todas as coisas deste mundo são passageiras, queridos.
Precisamos gastar as nossas vidas em Deus, nas coisas de Deus. E todas estas coisas nos serão acrescentadas. Priorizar o reino de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, tem uma promessa para cada um de nós, que diz assim, a partir do verso 1: se atentamente ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te Percebe? Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O Nani Azevedo fez até uma música com esta passagem, uma música muito linda. Mas olha, eu não sei se você já teve a curiosidade de ler a partir do versículo 15, tá? Quando chegar em casa, leia a partir do versículo 15. Porque há bênção para a obediência. As bênçãos nos alcançarão, mas leia a partir do versículo 15, quando chegar em casa. Então, queridos, nós precisamos orientar as nossas vidas pelos valores de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, mas eu sou médico e eu não tenho tempo, pastor. Em primeiro lugar, o reino de Deus, querido. Use a medicina e apresente o reino de Deus através da medicina. Ah, mas eu sou um advogado, eu não tenho tempo, pastor. Meu amigo, apresente o reino de Deus através da sua profissão, apresente o reino de Deus através da sua formação acadêmica, apresente o reino de Deus onde você estiver, porque se o reino de Deus estiver em você, ele aparecerá através de você e ele fluirá através da sua vida. Em quinto lugar, viva um dia de cada vez. Olha aí para quem está do seu lado, diga para ele, viva um dia de cada vez. Tem gente que, se pudesse fazer 3 pedidos a Deus, né? Que se esfregasse uma lâmpada, uma Bíblia, e Deus falasse assim, faça 3 pedidos. Tem gente que, se pudesse, faria esses 3 pedidos que eu vou dizer aqui. Deus, coloca mais um dia na semana que eu estou sem tempo. Coloca mais 1 hora no dia porque eu estou sem tempo. E Deus, não tem como fazer 2 de mim para cuidar das obrigações que eu tenho, não. O problema é que às vezes a gente não tem administrado bem o nosso tempo. E a gente quer resolver tudo de uma vez só. Aí olha o que Jesus diz, Yuri, no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio. Queridos, aqui não é deixar a vida me levar de qualquer jeito. Como diz a música, né? Deixa a vida me levar. Opa. Olha. Deixa a vida me levar. Será que só eu sei? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí tem um bocado de gente que está indo, vou usar uma expressão aqui, jovem, nessa vibe aí. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lembra que você entregou a sua vida a Jesus? Então não é a vida que te leva, quem te conduz é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem deve conduzir a tua história. É Deus quem deve conduzir o rumo da tua vida. Em sexto lugar, faça diariamente terapia com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede
todo entendimento, guardará o coração e guardará a mente de vocês em Cristo Jesus. Entende isso, queridos? Guarda o nosso coração e guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus, quando nós vamos a Ele, entregamos a Ele em súplicas, em orações e em ações de graças. Eu quero que você guarde essa frase que eu vou dizer aqui agora. O tamanho da sua preocupação é a proporção da sua necessidade de oração. O tamanho da sua preocupação é a proporção da sua necessidade de oração. Os seus receios, transformados em orações, eles vão resultar em intimidade com Deus. Ore, e você vai ter intimidade com Deus. Ore, e Deus conhecerá as suas necessidades. Ore, e Deus vai agir na sua vida, em nome de Jesus. Quero finalizar contando a história de Tolero, um místico alemão, e o seu encontro com um mendigo. Ele encontra um mendigo e diz assim: Deus lhe deu um bom dia, amigo. E ele então disse: dou graças a Deus porque todos os meus dias foram bons, respondeu o mendigo. Nunca fui infeliz. Então, surpreso, Tolero lhe perguntou: o que você quer dizer? Quando faz bom tempo, disse o pobre homem, dou graças a Deus. Quando chove, dou graças a Deus. Quando tenho abundância, dou graças a Deus, e dou graças a Deus quando também passo fome. E desde que a vontade de Deus é a minha vontade, e que tudo que agrada a Deus agrada a mim também, por que eu teria que dizer sou infeliz, quando na realidade não sou? Depois de ouvir aquilo, Tolero, surpreso, virou para aquele homem e perguntou: quem é você? E o mendigo respondeu: eu sou um rei. Eu sou um rei. E ele perguntou: onde está o seu reino? E o mendigo, muito tranquilo, respondeu: o meu reino está no meu coração, porque o meu reino é o reino de Deus. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Amém? Para refletir e praticar. Primeiro lugar, guarde o seu tesouro, guarde o seu coração, e com ele o seu tesouro. Segundo lugar, a sua preocupação é a proporção da sua necessidade de oração. Já ouviu aquele ditado popular que diz: eu é que sei onde o meu calo está doendo? Então vá diante de Deus e coloque para Deus. Terceiro lugar, priorize Deus em sua vida e viva bem, independente das circunstâncias. Aquela música que nós cantamos: não importam as circunstâncias. Como esse mendigo disse: se tenho o que comer, dou graças a Deus. Se não tenho o que comer, também dou graças a Deus, porque o reino dele está no meu coração. Em quarto e último lugar, leve tudo a Deus em oração. Leve tudo a Deus em oração. Tudo entregarei. Sim, Senhor bendito, tudo deixarei. Feche seus olhos nesse instante.
você tem sofrido, porque tem andado ansioso, porque as coisas estão fugindo ao controle das suas mãos. Então eu quero te convidar nesse instante a colocá-las nas mãos daquele que pode resolver todas as coisas, daquele que pode agir quando você acha que nada está acontecendo, daquele que pode pagar a sua dívida quando você não tem valor algum, daquele que pode curar as suas enfermidades quando você já usou todos os medicamentos, daquele que pode dar um rumo na sua vida quando você já tentou tantas outras saídas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Façamos o que Paulo disse, não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Faça isso nesse instante, querido. Ore, suplique agora diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, a minha alma está angustiada. Eu preciso, Senhor, de uma ação, de uma intervenção Tua. Eu preciso tirar a mão e deixar que o Senhor tome o leme do barco da minha vida e me leve para onde o Senhor quiser. Chega de ficar à deriva. Chega. E só assim, queridos, poderemos experimentar a paz de Deus, que excede a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se você tem passado por algum momento muito difícil, dores na alma, eu quero orar com você nesse instante. Queria pedir a você que aí no seu lugar mesmo você se colocasse de pé. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Todos estão com os olhos fechados. Nós vamos orar nesse instante. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir com poder e graça na vida dos meus irmãos, Pai. Em especial, nesse instante, eu quero interceder junto com a igreja, com esses irmãos que estão de pé, com essas pessoas que se colocaram de pé. Senhor, nós não conhecemos, Deus, as suas lutas e as suas dificuldades, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe até onde eles conseguirão carregar o seu fardo. O Senhor sabe até onde eles poderão suportar a sua dor. O Senhor sabe até onde o limite desta dor pode levá-los, ó Deus. Por isso, Pai, nós clamamos não com uma varinha mágica nesta noite, não como uma barganha contigo, não é isso, Senhor, mas nesse instante, Deus, nós nos rendemos aos teus pés, nós nos colocamos diante de ti, Deus, pobres e miseráveis que somos, clamando ao Senhor com orações e súplicas aqui neste lugar, pedindo ao Senhor que o Senhor possa intervir nos corações dos nossos irmãos, intervir nas suas vidas de uma forma poderosa, de uma forma miraculosa, Senhor, e reverter toda esta situação para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Que em nome de Jesus, os nossos irmãos
experimentem algo do Senhor, para a tua glória, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Sê com cada um deles, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Gostaria de encerrar o culto desta noite orando de mãos dadas. Vamos fazer isso. Enquanto você vai dando as mãos, quem está à sua esquerda, quem está à sua direita, diga a ele assim: confie no Senhor. Em todo o tempo, confie no Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. A paz que sentimos, Senhor, na alma, é porque sabemos que tudo vai bem, Senhor. E este vai bem não é porque todas as coisas e situações estão bem em nossas vidas, mas é porque o Senhor está presente, Pai. Que toda ansiedade, ó Senhor, exacerbada, toda ansiedade que já se tornou uma patologia, Senhor, em nome de Jesus, possa ser revertida, Senhor. Corações sejam curados, mentes sejam libertas, felicidade seja restaurada, Senhor. O sorriso ao rosto novamente. Em nome e para a glória de Jesus, aqui oramos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e todos os dias o Senhor lhe dê a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, uma semana de paz para todos.